Feche os olhos por um instante e imagine entrar em um ambiente onde a paz é tão palpável que seu corpo inteiro respira alívio, onde ninguém precisa falar alto para ser ouvido, onde tudo está presente, mas nada pesa. É como se o tempo desacelerasse, como se as células do seu corpo, por um momento, se lembrassem do que é viver sem defesa, sem tensão, sem medo. E se eu te dissesse que essa experiência não depende do lugar, mas da energia de quem está com você? Há pessoas que carregam esse campo. Elas não chegam impondo, elas não convencem, não disputam, não precisam provar nada. Mas quando estão presentes, algo se organiza por dentro da gente. É sutil, quase imperceptível, mas profundamente transformador. A energia delas não grita, mas cura, não exige, mas acolhe. E tudo começa por dentro, no campo invisível onde pensamento e emoção se encontram. No lugar onde, segundo a epigenética de Bruce Lipton, moram as crenças que comandam silenciosamente nossas células, nossa saúde e nossos relacionamentos. Você já ouviu falar que você atrai o que você é? Essa não é apenas uma ideia bonita, é biologia aplicada. É campo quântico em ação. Bruce Lipton nos mostra que nosso corpo está o tempo todo respondendo ao ambiente, mas não apenas ao ambiente externo. Nosso corpo responde ao ambiente interno, às nossas emoções, aos nossos pensamentos e principalmente ao nosso subconsciente. Por isso, quando você começa a mudar sua frequência, começa também a mudar a qualidade das conexões que cria com o mundo. Pessoas com alta energia não são aquelas que apenas pensam positivo ou repetem mantras de autoajuda. Elas têm coerência interna, elas alinharam o coração com o cérebro, como ensina Joe Dispenza. Elas vivem num estado de harmonia eletromagnética. Isso hoje já é mensurável, não é mágica. É ciência emocional. É o campo do coração emitindo sinais tão poderosos que reorganizam não só o corpo, mas também o ambiente em torno. É como um Wi-Fi invisível, uma frequência viva que comunica, influencia e transforma. Cada um de nós está emitindo esse sinal agora. O que você está transmitindo? Existe uma diferença clara entre carisma e energia elevada. O carisma pode impressionar, pode seduzir, pode chamar a atenção, mas ele vem da superfície. Já a energia elevada vem do silêncio. Ela vem da coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se vive. É uma presença que sustenta, que acalma, que eleva. Enquanto o carisma rouba o foco, a energia elevada compartilha luz. E por que é tão importante reconhecer essas pessoas? Porque elas são espelhos de um caminho possível. Elas não estão aqui para serem admiradas, mas para nos lembrar de que também podemos ser assim. Em um mundo onde o ruído é constante, onde a pressa é uma exigência e onde as relações muitas vezes adoecem mais do que curam, encontrar uma presença que cura sem tocar, que ensina sem falar, que transforma sem exigir, é um alívio, é um sinal. A verdade é que essas pessoas não surgem por acaso em nossas vidas. Elas são respostas vibracionais àquilo que estamos prontos para acolher. Mas para atraí-las, para manter essas conexões vivas, é preciso reconhecer onde estamos vibrando, porque o universo não nos entrega o que pedimos com palavras. Ele nos devolve o que emitimos em frequência, e frequência não mente. Frequência é o que vibra quando ninguém está olhando. É a nossa assinatura energética no mundo. Talvez você esteja cansado de relações que drenam, de encontros que mais confundem do que esclarecem, de se doar em excesso e receber tão pouco de volta. Talvez você já tenha sentido que algo em você está mudando, mas ainda não sabe o que. Então, ouça com atenção. Não se trata de mudar o mundo ao seu redor. Trata-se de mudar a energia que você emite. Porque quando você muda seu campo, o campo responde. Pessoas começam a aparecer, outras começam a se afastar. Mas tudo se alinha, tudo começa a fazer sentido. Nos próximos minutos, vamos mergulhar em 13 características profundas de pessoas com alta energia. Não como uma lista para comparar ou julgar, mas como um espelho, um convite,
uma lembrança, porque cada uma dessas características é um estado que pode ser cultivado. E quanto mais você se aproxima dessa frequência, mais naturalmente começa a atrair pessoas que vivem na mesma vibração, pessoas que não competem com você, que não exigem de você, que não te diminuem, mas que te lembram silenciosamente de quem você é. E se o segredo para viver relacionamentos verdadeiros, ambientes saudáveis e decisões mais sábias estivesse simplesmente em reconhecer a energia certa e escolher vibrar com ela? As 13 características profundas. 1. Silêncio vibracional. O poder de quem não precisa provar nada. É possível sentir quando uma presença não tem urgência. Quando alguém chega e, sem dizer uma palavra, tudo ao redor desacelera. Pessoas com alta energia não competem com o barulho do mundo. Elas não entram em discussões para vencer. Elas não ocupam espaços para dominar. Elas não precisam, porque elas vibram em silêncio, e esse silêncio comunica o essencial. É como se o próprio campo delas dissesse: está tudo certo. E isso é raro. Isso é precioso. Isso cura. No universo vibracional, tudo é som. Até o silêncio tem uma frequência. E esse silêncio, quando nasce de alguém em paz consigo mesmo, se torna um campo de ressonância. Ele acolhe, ele sustenta, ele organiza. Você já esteve perto de alguém assim? Que não se defende, não se exibe, não se impõe, e ainda assim você sente que pode baixar a guarda perto dela? Essa é a força invisível da energia elevada. Ela não precisa provar nada, porque ela já é. 2. Mente desprogramada. Vivem além da narrativa do medo. A maioria de nós foi condicionada a viver sob o domínio do medo. Medo de não ser aceito, medo de falhar, medo de perder, medo de não ter valor. E esse medo não mora apenas na mente, ele se instala nas células, como explica Bruce Lipton, e passa a comandar nossos comportamentos de forma inconsciente. Pessoas com alta energia não ignoram o medo, mas já atravessaram o processo de desprogramar a mente condicionada. Elas romperam o ciclo de crenças herdadas. Reescreveram, uma a uma, as histórias que antes as mantinham pequenas. Viver além do medo não significa não sentir medo, significa não ser dominado por ele. Essas pessoas escolheram conscientemente um ambiente interno mais livre e, por consequência, vivem num ambiente externo mais leve. Elas não se definem por traumas, não operam no piloto automático, e isso se reflete em cada decisão, cada relação, cada palavra. A vibração delas revela uma mente que já não está mais presa ao que a sociedade diz que deve ser. 3. Coerência entre intenção e emoção. O campo se alinha com o coração. Pensar uma coisa e sentir outra é como enviar sinais contraditórios ao universo. O campo se confunde, a vida hesita, mas quando o que se sente está alinhado com o que se pensa, quando há coerência entre intenção e emoção, o campo se expande. E pessoas com alta energia vivem nesse estado. Elas não fingem amor, elas sentem. Elas não dizem está tudo bem com a boca enquanto choram por dentro. Elas vivem o que acreditam. E é por isso que o campo delas é tão magnético. A ciência já comprovou que o campo eletromagnético do coração é muito mais poderoso que o do cérebro. Isso significa que a vibração que emitimos ao sentir é mais impactante do que aquela que emitimos ao pensar. Joe Dispenza nos ensina que, quando coração e mente estão em coerência, criamos um estado de plenitude capaz de transformar nossa biologia e nossa realidade. Pessoas de alta energia são coerentes, e essa coerência não é perfeição, é verdade sentida. 4. Ausência de julgamento. Não projetam sombra nos outros. O julgamento é um dos ruídos mais densos que podemos emitir. Ele nasce da comparação, da dor não olhada, da ferida que ainda grita por dentro. Quando alguém julga, está, na verdade, projetando a própria sombra. Mas pessoas com alta energia já acolheram as próprias feridas, já atravessaram a escuridão de si mesmas, e por isso não precisam mais fragmentar o outro para se sentirem inteiras. Elas não competem,
não criticam para se elevar, não diminuem para brilhar. A ausência de julgamento é uma forma de amor silencioso, uma aceitação que não é passividade, mas sabedoria. Essas pessoas veem o outro como ele é, não como elas gostariam que fosse. E ao fazer isso, libertam, transformam, elevam. Porque em vez de espelhos distorcidos, tornam-se espelhos nítidos, que não escondem, mas também não ferem. Estar com alguém assim é se sentir seguro para ser quem se é, sem medo de não ser suficiente. 5. Relação não possessiva com o tempo. Não vivem em urgência. Vivemos como se o tempo estivesse escapando por entre os dedos. Corremos, acumulamos, apressamos, como se a vida fosse uma lista a ser completada e não uma presença a ser sentida. Mas pessoas com alta energia não vivem nessa pressa. Elas habitam o tempo de forma diferente. Para elas, o tempo não é areia que escorre, é água que sustenta, fluida, confiável, vasta. Essa relação com o tempo revela um estado profundo de presença. Elas estão onde estão. E isso é tão raro que ao lado delas sentimos que também podemos parar, respirar, existir. Não há urgência, porque não há falta. E essa sensação muda tudo. Muda a forma como ouvimos, como falamos, como decidimos. Quando alguém vive no tempo do agora, ela se torna um canal para o sagrado, porque o agora é o único lugar onde a alma pode realmente se manifestar. 6. Alta sensibilidade energética. Percebem antes de entender. Antes mesmo de uma palavra ser dita, elas já sentiram. Antes que um ambiente revele suas tensões, elas já captaram. Pessoas com alta energia vivem numa frequência onde a leitura do campo é mais sutil do que lógica. Elas não precisam de explicações racionais para saber o que está desalinhado. Elas sentem. Como antenas emocionais, elas percebem o invisível e por isso são seletivas. Não por arrogância, mas por preservação vibracional. Essa sensibilidade é um dom, mas também uma responsabilidade, porque sentir tanto exige silêncio, exige cuidado, exige solitude. Elas não se expõem a qualquer conteúdo, não se conectam com qualquer discurso, não permanecem em qualquer lugar, porque sabem que tudo deixa um rastro energético e porque aprenderam que proteger a própria vibração é um ato de amor próprio e também de contribuição para o todo. 7. Presença que eleva. Ambientes mudam quando elas chegam. Há pessoas que não precisam abrir a boca para transformar uma sala. Elas entram e algo muda. As palavras não explicam, mas o corpo sente. O ar parece mais leve. As conversas fluem com mais naturalidade. Os conflitos silenciam, não por medo, mas por desnecessidade. Essa é a presença de alguém que já se organizou por dentro. Alguém cuja coerência vibra tão forte que influencia o campo ao redor, sem intenção de controlar, apenas por ser. Não é carisma, não é performance, é vibração organizada. Pessoas com alta energia emitem uma frequência tão estável que desorganizações externas começam naturalmente a se alinhar. A neurociência hoje confirma que nossos campos eletromagnéticos interagem entre si. Isso significa que quando você está perto de alguém em estado de coerência, o seu próprio sistema nervoso se regula. É como se o corpo, mesmo sem entender, dissesse: aqui posso descansar. E descansar em um mundo hiperestimulado é revolucionário. 8. Intuição prática. Vivem orientadas pelo sentido interno. Num tempo onde quase tudo é racionalizado, medir decisões apenas pela lógica parece seguro. Mas pessoas com alta energia seguem outro tipo de bússola. Elas escutam o que não tem som. Elas seguem o que ressoa. A intuição para elas não é um luxo espiritual, é uma ferramenta cotidiana, uma leitura fina do campo, uma linguagem que antecede as palavras e que muitas vezes contraria o que parece certo aos olhos do mundo. Elas podem mudar de caminho de repente, encerrar um ciclo sem explicações elaboradas, aceitar um convite sem garantias. E mesmo que não saibam explicar com precisão, elas sentem que ali existe verdade. O campo interno dá o sinal e elas confiam.
porque sabem que o corpo sente antes da mente entender e que as decisões mais importantes da vida não passam pela lógica, mas pela vibração. É um saber que não se aprende em livros, mas se reconhece no silêncio. 9. Vibração que expande. Não sufocam, não demandam, não drenam. Há relações que nos encolhem, que nos exigem, que nos cobram sem palavras, que nos deixam com a sensação de que nunca somos suficientes. Mas há pessoas que fazem exatamente o oposto. Elas nos expandem. Estar com elas é como abrir janelas por dentro. É como respirar mais fundo, como se nossa própria alma tivesse mais espaço para existir. Essas são as pessoas com alta energia. Elas não vêm para nos completar, porque já se sentem inteiras e por isso não nos tornam dependentes. Elas não exigem nossa presença constante, não demandam nosso afeto como moeda de troca. Elas estão ali, mas não invadem. Amam, mas não aprisionam. Compartilham, mas não consomem. E isso, para quem está acostumado com relações de escassez emocional, pode parecer estranho no início. Mas com o tempo, entendemos. Elas não estão ausentes. Estão livres. E ao escolherem se relacionar a partir dessa liberdade, elas nos mostram uma nova forma de amar. Mais madura, mais leve, mais verdadeira. 10. Não vivem em reação. Vivem em criação. A maioria de nós vive no modo reativo. Um estímulo externo acontece e respondemos no automático, como se estivéssemos sendo constantemente empurrados de fora para dentro. Bruce Lipton ensina que cerca de 95% das nossas ações vêm de programas subconscientes, programas herdados, repetidos, não questionados. Mas pessoas com alta energia já fizeram esse caminho de volta para si mesmas. Elas deixaram de ser reações e se tornaram criações. Elas não reagem a tudo que acontece. Elas observam, sentem, escolhem como responder, não porque são frias ou indiferentes, mas porque estão presentes, porque sabem que reagir é ceder o controle, é perder a autonomia vibracional. Viver em criação, por outro lado, é saber que cada escolha, cada palavra, cada pensamento está co-criando uma realidade. E isso exige presença, exige consciência, exige silêncio. Essas pessoas não são apáticas, são profundas. E sua profundidade é, na verdade, um lembrete. É possível viver a partir de um lugar onde a vida não te acontece. Você a constrói. Escolha consciente de frequência. Talvez, ao longo deste caminho, você tenha percebido que essas características não são apenas marcas de pessoas especiais. São, na verdade, possibilidades humanas. Estados vibracionais acessíveis a todos nós, desde que escolhamos conscientemente sair do modo automático e entrar no campo da criação consciente. Pessoas com alta energia não nasceram assim. Elas não receberam um dom exclusivo. Elas construíram isso. Dia após dia, escolha após escolha. Elas se esvaziaram das máscaras, se despiram das defesas, silenciaram os ruídos internos e só então começaram a vibrar diferente. Bruce Lipton nos lembra que não somos reféns dos nossos genes, que nossa biologia é plástica, moldável, viva e que o ambiente mais decisivo para a expressão dos nossos genes não está fora, está dentro. É o ambiente emocional que carregamos no corpo, nas crenças, nos pensamentos que repetimos quando ninguém mais está ouvindo. Cada sentimento que cultivamos é um sinal que emitimos. E cada sinal que emitimos é um convite ao universo, não pelo que desejamos com palavras, mas pelo que vibramos em silêncio. Neville Goddard expressou isso com uma clareza quase poética. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E essa é uma das verdades mais simples e mais desafiadoras da jornada espiritual, porque ela nos convida a parar de esperar que algo mude fora e nos leva para dentro, para o único lugar onde a transformação verdadeira acontece, onde as camadas podem cair, onde o medo pode ser escutado, onde a dor pode ser transmutada, onde a luz não é algo a ser conquistado, mas algo a ser liberado. Sim, essas pessoas com alta energia existem, elas estão por aí, mas elas não podem ser forçadas a entrar em nossas vidas. Elas vibram em outra frequência e, por isso,
só se aproximam quando ressoam. E o que cria essa ressonância não é esforço, não é fingimento, não é um desejo desesperado de atrair. É a própria vibração que estamos cultivando, a forma como tratamos a nós mesmos, a maneira como lidamos com a dor, a coragem de escutar o que ainda não foi curado e acolher, sem pressa, a transformação. A presença dessas pessoas não é sorte, é espelho. É reflexo de um estado que também está disponível para você. Um estado onde o silêncio tem força, onde a intuição tem valor, onde o tempo é aliado, onde o amor não sufoca, onde o outro não é ameaça, mas extensão do sagrado que também habita em você. Talvez agora, nesse exato momento, você esteja sentindo um chamado interno, não um chamado barulhento, mas um sussurro. Uma lembrança, algo em você dizendo que é possível, que essa energia também pode nascer em você, que essa coerência também pode ser cultivada, porque a vida que você busca não está no outro, está na frequência que você emite, e se a presença dessas pessoas transforma ambientes, a sua também pode transformar, mas só quando você parar de buscar energia fora e começar a cultivá-la por dentro, porque o campo se organiza a partir do centro, porque o universo responde à vibração, não ao desejo, e porque no fundo você já sabe, o que você busca também está te buscando. Basta alinhar, basta lembrar, basta vibrar em silêncio, em verdade, em presença. Quando a alma reconhece o campo, talvez o que mais nos falte hoje não seja informação, nem estímulo, nem mesmo companhia. Talvez o que nos falte seja campo, campo onde possamos pousar, onde a alma se sinta segura para se revelar, sem medo, sem pressa, sem máscaras. Campo onde a vibração do outro não nos pressione, mas nos libere, onde o silêncio entre duas presenças diga mais do que 1000 palavras. Pessoas com alta energia são como jardins internos que florescem mesmo em meio ao caos. Elas não nos conduzem com promessas, nem nos puxam com urgências. Elas permanecem, respiram fundo, observam com os olhos de quem já conheceu a dor, mas não ficou presa nela. Olhos que não julgam, que não exigem, que não pressionam. E é justamente por isso que nos curam, porque nos devolvem a nossa própria essência, sem interferência. Há um ponto em que a busca se dissolve, em que deixamos de procurar fora o que só pode ser encontrado dentro. E é nesse ponto que começamos a vibrar diferente, quando entendemos que a presença mais transformadora que alguém pode oferecer é a própria verdade vibrando em paz. E que, ao nos tornarmos essa presença, naturalmente nos tornamos ponte para nós, para o outro, para o mundo. A física quântica, a epigenética, a espiritualidade profunda, todas essas linguagens dizem, no fundo, a mesma coisa. Somos campos vivos, e a forma como nos tratamos, como pensamos, como sentimos, está moldando esse campo a cada instante. Nada está separado, nada está isolado. Somos emissores e receptores. Somos códigos vibracionais em constante ressonância. Então, da próxima vez que você se sentir desconectado, esvaziado, perdido, lembre-se, a frequência que você busca não está em alguém que venha te salvar. Está em você, esperando que você se escute, esperando que você se escolha, esperando que você se lembre de quem é, antes de todas as defesas, antes de todos os medos. E quando esse encontro acontecer, silencioso, íntimo, profundo, você começará a notar. Algumas pessoas começarão a se afastar, outras começarão a surgir. Os espaços vão se reorganizar, os ritmos vão mudar. Mas não será mágica, será frequência, sua frequência criando pontes com quem vibra parecido. E então, o que antes era busca, vira encontro. O que antes era carência, vira abundância. O que antes era esforço, vira fluxo. Porque agora você se tornou parte consciente do campo. Não mais alguém tentando pertencer, mas alguém que já compreendeu. Não é o que acontece fora, é o que vibra dentro. E disso ninguém mais pode te tirar. Porque isso é seu, é você, é o seu campo, finalmente lembrando da própria luz.
A vibração é o novo destino. Talvez por muito tempo você tenha acreditado que sua vida seria diferente quando as circunstâncias mudassem, quando a pessoa certa chegasse, quando o reconhecimento finalmente acontecesse, quando o ambiente fosse mais justo, mais leve, mais gentil. Mas e se tudo isso que você esperava do lado de fora estivesse esperando você vibrar diferente por dentro? Nada é mais transformador do que compreender que não somos prisioneiros do que nos aconteceu. Somos campos vivos, adaptáveis, moldáveis, como a epigenética de Bruce Lipton tão profundamente revela. O ambiente não nos define, o passado não nos aprisiona, a dor não nos limita. O que nos molda, na verdade, é o estado interno que cultivamos, dia após dia, com cada escolha, cada pensamento, cada emoção que aceitamos ou rejeitamos. Há algo de profundamente libertador em saber que não precisamos mais lutar para ser amados, que não precisamos mais nos distorcer para caber, que não precisamos mais vibrar no medo para sobreviver. Quando começamos a reconhecer nosso valor não como um conceito mental, mas como uma verdade sentida no corpo, algo muda. A energia se organiza, o campo se eleva e a vida responde. Essa elevação não é arrogância, é presença, é dignidade espiritual. É o retorno ao centro, onde não precisamos mais convencer ninguém de nada, onde tudo o que somos começa a se tornar suficiente. E quando isso acontece, as pessoas que vibram nessa mesma frequência começam a aparecer. Elas não chegam com promessas, mas com presença. Elas não nos iludem com expectativas, mas nos sustentam com coerência. Elas não nos completam, nos refletem. Você não está sozinho, o universo te escuta. Seu campo está sempre se comunicando com o campo maior. E quando você começa a vibrar em verdade, em silêncio, em autenticidade, algo inevitável acontece. Aquilo que não ressoa mais se dissolve, e aquilo que sempre foi seu por direito vibracional começa a se aproximar. Não se trata de atrair pessoas perfeitas, mas de atrair pessoas que também escolheram o caminho da consciência, que também já enfrentaram suas sombras, que também desejam crescer sem machucar, amar sem aprisionar, compartilhar sem exigir. Esse é o novo tipo de relação que o mundo está pedindo. Relações vibracionais, conexões conscientes, encontros que não adoecem, mas despertam. A vibração é o novo destino, e cada escolha sua é um passo em direção a ele. Quando você muda, tudo muda, porque o campo responde, porque o universo, no fim das contas, não realiza desejos, ele responde frequências, e a sua frequência é sua criação mais poderosa. Que ela seja agora sua maior verdade, que ela seja sua casa, que ela seja seu caminho, e que a partir dela você nunca mais precise procurar fora aquilo que silenciosamente sempre esteve dentro. Tudo o que vibra responde. Há uma inteligência silenciosa organizando tudo o que vibra, não como um juiz, mas como um espelho, não como um castigo, mas como uma resposta. Tudo o que sentimos, mesmo sem dizer, está emitindo sinais. Tudo o que acreditamos, mesmo sem perceber, está criando. Tudo o que evitamos ou curamos, mesmo sem compreender, está moldando a realidade que vivemos agora. E se você chegou até aqui, talvez algo em você esteja começando a lembrar. Lembrar que sua vida não é um acidente, que sua história, por mais complexa e dolorosa que tenha sido, está cheia de sementes. Sementes de consciência, sementes de transformação, sementes de um campo novo que só precisa de um solo fértil para florescer. E esse solo é a sua frequência. Muitos vivem buscando respostas em livros, em fórmulas, em mestres distantes. Mas os maiores mestres não estão longe, eles estão presentes. Às vezes em pessoas que passam por nossa vida de forma discreta. Às vezes, na dor que não conseguimos evitar. Às vezes, no silêncio que insiste em nos visitar. Cada presença que eleva, cada ausência que fere, cada ciclo que se fecha, está nos ensinando a escutar, a vibrar com mais consciência
a caminhar com mais verdade. O que essas 13 características revelam não é um padrão a ser alcançado, mas um estado a ser cultivado. Elas não são metas, são direções, são lembretes, são convites para uma forma de existir mais alinhada com aquilo que você já é em essência. E por mais distante que isso pareça agora, a verdade é que cada respiração consciente, cada escolha mais coerente, cada emoção acolhida com amor, já te coloca nesse caminho. Não existe uma linha de chegada, existe presença, existe intenção, existe vibração. E essa vibração é o seu legado invisível, é o que você deixa no outro, é o que você constrói com o que sente, é o que você comunica, mesmo em silêncio. Porque, como dizia Rumi, o que você procura está procurando você. E o que você vibra está, neste exato momento, respondendo à sua frequência. Que este vídeo não seja apenas mais um conteúdo, que ele seja um campo, um lugar de lembrança, um espaço de reconexão, um espelho vibracional que te lembre com profundidade e verdade. Você não está quebrado, está em transformação. Você não está sozinho. O universo te escuta. Você não precisa correr. Precisa apenas voltar a vibrar como quem sabe que tudo o que vibra responde, sempre.